Meus amigos, comentar rapidamente com vocês hoje o tema do último artigo jurídico da PC Advocacia. Esta semana que se passou, o tema do nosso artigo jurídico foi o tema do artigo 164 do Código Penal, qual seja o chamado crime de introduzir ou abandonar animais em propriedade alheia. O Código Penal define como crime esta conduta e determina que será condenado a uma pena de 15 dias a 6 meses de detenção aquele dono de animal ou de animais que introduz, portanto, animais em propriedade alheia sem o consentimento do dono da propriedade, gerando prejuízo. Então, o cidadão, por exemplo, que introduz sem consentimento cavalos, gado num pasto, de uma propriedade rural, por exemplo, e lá esses animais geram prejuízo, danificam equipamentos, danificam lavoura, danificam uma sede de uma fazenda. Portanto, o Código Civil lá vai determinar a devida indenização civil, por danos materiais, mas o Código Penal vai dizer que esta conduta é crime com detenção de 15 dias a 6 meses, tá certo? E esses animais que são introduzidos podem ser de quaisquer espécies, cavalos, porcos, gado, galinhas, o que for. E esta propriedade na qual esse infrator, este que passa a ser um criminoso, introduz ou deixa os seus animais, essa propriedade pode ser desde uma propriedade rural, um sítio, uma fazenda, uma chácara, ou até uma propriedade urbana, uma casa, uma fazenda, uma loja. Então, aquele também que introduz um cão numa determinada casa urbana e introduz esse cão sem consentimento do dono dessa casa, e esse cão causa um prejuízo, danificando uma mobília, alguma coisa, comete crime. E, como disse, além de responder pelo crime, também, na ação apropriada, poderá até também ser condenado a pagar uma indenização para ressarcimento das perdas e dos danos. Tá certo, pessoal? Então, interessante isso. Aquele que introduz animais em propriedade alheia sem o consentimento do dono e gera prejuízo, responde pelo crime do artigo 164 do Código Penal. Agora, se o sujeito introduz animais em propriedade alheia visando causar dano, se tinha aí o dolo, a intenção de causar dano, não vai responder pelo artigo 164 e sim pelo crime de dano, o artigo 163, tá certo? Que fique bem claro, a autoridade policial vai, sabendo do caso, vai fazer a investigação e vai dar o devido encaminhamento por cada uma dessas figuras delituosas, se vai ser o crime de abandono de animais ou o crime de dano. E outra coisa, se aquele que introduz animais em sua propriedade, em propriedade imóvel, urbano ou rural, se ele introduz esses animais em propriedade de outro, visando, por exemplo, introduz um cavalo, introduz gado num pasto de outra fazenda vizinha, visando que os seus animais comam daquele pasto, isso aí não será mais nem um crime do artigo 164, que é o crime de abandono de animais ou de introdução de animais, nem um crime de dano, e sim será o crime de furto. Porque aquele que introduz animais em propriedade rural, por exemplo, vizinha da sua, introduz os seus animais para que ele comam aquele pasto, ele está visando subtrair coisa alheia móvel para si. Ele está visando que o animal coma aquele capim, para se nutrir, e, portanto, está furtando aquela grama do vizinho, e aí vai responder pelo crime de furto, que tem uma pena bastante salgada, pessoal, tá certo? Bastante atenção com esta coisa de introduzir animais em propriedade imóvel alheia. Essa é a dica de hoje. Um abraço.